Voltamos aqui, galera. Toda hora é hora. Nave, já já a nave vai subir. Filipão vai subir a nave, mas por enquanto, voltamos aqui com esse papo agradabilíssimo com meu amigo Felipe Ponce. Ponce, é o seguinte, eu quero saber agora, a gente falou muito, né, do direito das pessoas com deficiência voltado para a advocacia, né? Muito esclarecedor, muito bom. Estou muito feliz com esse nosso bate-papo aqui, porque, cara, quem está aí assistindo pôde ter esse conhecimento, porque às vezes a gente é até ignorante, vou falar a palavra, é até ignorante do que a pessoa com deficiência passa e necessita, e pegando aquele gancho do censo, é bom fazer o censo para saber, é bom divulgar mais, né? Então, voltando aqui e focando agora para pessoa com deficiência de uma maneira geral. Uma curiosidade minha também, Ponce, como é que chegou nessa nomenclatura PCD? Eu lembro vagamente que antigamente era PNE. Como é que houve essa troca? E fala um pouco, de maneira geral, das legislações, das dificuldades, do que melhorou, do que ainda pode melhorar para as pessoas com deficiência. Então, primeiramente a questão da nomenclatura. Antes da lei brasileira, antes da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na verdade, a gente tinha várias nomenclaturas, que era portador de deficiência, pessoa com necessidade especial, e todas essas são nomenclaturas erradas. Por quê? Porque nós não portamos Era considerada pejorativa, isso, pejorativo, né? porque nós não portamos uma deficiência, nós somos uma pessoa, Ah, nós somos aí, ó, pessoas. Por isso curiosidade. que modificou, porque nós somos pessoas que temos uma deficiência. Ou seja, nós temos uma limitação. Nós não portamos uma deficiência, ela não vai desaparecer. Ótimo. Nós não Que somos esclarecedor, viu, Ponce? isso. É bom esclarecer isso. A pessoa com necessidade especial, a gente não tem uma necessidade especial. Então, por trás da nomenclatura está também uma questão do respeito, O respeito, né? isso, os princípios que tem na própria lei brasileira de inclusão, que é o princípio da inclusão, o princípio da não discriminação, da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 9º da própria lei brasileira de inclusão. Então, através disso, então, esse histórico que até os anos 70 nós não éramos considerados pessoas de direito, então, por isso, com esse histórico, esse arcabouço, essa luta da própria sociedade civil para que fosse para que trouxesse essa visibilidade para a pessoa com deficiência, é que houve essa modificação. E através disso é que foi modificado para pessoa com deficiência. E PCD, porque é simplesmente uma nomenclatura que a gente usa para ser mais fácil, mas é pessoa com deficiência. E na verdade, a gente estava discutindo até, eu estava conversando com uma colega, que é a doutora Karina, sobre uma questão que a nomenclatura, sim, é pessoa com deficiência, mas a gente não pode chamar uma pessoa, porque tem um estudo de uma estudiosa que fala, um texto de uma estudiosa, que fala o seguinte, não se fala deficiente. O deficiente, o deficiente. Não, porque nós não somos Então, você deficientes. acha que pode melhorar ainda mais essa Isso, pode nomenclatura? melhorar. Não, nós somos pessoas com deficiência. Uhum. Mas tem muitas vezes que a pessoa fala, o deficiente, o É, deficiente. Entendeu? Não, nós não somos deficientes. Nós temos uma limitação. Como qualquer outra pessoa tem uma limitação. Ninguém é perfeito. Você usa óculos, por exemplo. Pessoas podem adquirir diabetes. Pessoas podem ter sim. problemas cardiovasculares. E não, ninguém é perfeito. Ninguém. E nem mesmo quando a gente verifica a nossa fisionomia, não mostra que nós somos iguais, que nós temos o ângulo perfeito. Então, não existe aquela Barbie e o Ken. Não existe. Então, nesse sentido, a gente estava discutindo e esse texto fala sobre pessoa eficiente, porque ela é eficiente, que ela tem uma eficiência, ela desenvolve os trabalhos, ela pode casar, ela pode proporcionar, ela pode viajar sem problema algum. Tanto é que, como a gente está fazendo um aparato, suponhamos, uma pessoa com síndrome de Down, o capacitismo é tão grande que a pessoa acha que uma pessoa com síndrome de Down não pode estar numa escola regular.
E isso é totalmente o É, que e aí vem. já segrega, Isso, né? segrega, Já fizemos. tem centro de ensinos Isso, específico, né? isso que tem que estar. Eu já vi casos horríveis aí assim, pais querer separar, fazer requerimento, e nas mídias aí que, assim, enfim, cada um com seu cada qual, mas eu, particularmente, a opinião bem pessoal, acho absurdo qualquer tipo de discriminação, de preconceito. Eu volto a falar aqui, repriso isso, que até mesmo porque eu já passei por isso, e só quem passa sabe. E assim, Ponce, voltando aqui, então, muito bacana esclarecedor, essa questão da nomenclatura, que então, até a transformação da nomenclatura demonstra uma evolução no trato, na legislação e no respeito, né? Sim, Que realmente é, parecia ser um pouco pejorativo. sim. E, de uma maneira geral, Ponce, o que você pode falar? Eu vou puxar aqui, pessoal, vou levantar uma situação, vou levantar uma bola aqui para o Ponce. Ele vai matar no peito e vai conduzir com o craque que ele é. É o seguinte, olha só, pessoal. Ponce, e a pessoa com deficiência negra, a pessoa com deficiência mulher, a pessoa com deficiência LGBTQ, né? TI, agora tem, né? TI. Tem A nomenclatura. pessoa com deficiência trans. Olha só, pessoal, incrível. Então, toda minoria ou todo tipo de questão especial que a pessoa pode ter, possa precisar, às vezes ela vem agregada ainda mais. Esses exemplos que eu dei, por exemplo, mulher, aí precisa-se de uma lei, Maria da Penha, para proteger, né, a mulher. Precisa-se de uma lei da pessoa com deficiência, precisa de uma lei do LGBTQI. E aí você agregando, então vou colocar, eu ainda vou fazer uma salada ainda mais de fruta. A pessoa com deficiência, mulher, negra, LGBT. LGBTQIA+. Já é mais, eu sempre confundo essa nomenclatura. Então, Ponce, eu queria que você falasse assim, do lado da questão da pessoa com deficiência, aí você supera a barreira. Aí são mais 3, 4 barreiras. O que pode ser feito ainda mais de legislação, de proteger as minorias de uma forma geral, entendeu? E principalmente nesse tipo de exemplo, porque eu já tenho vários exemplos, eu conheço. O que poderia ser feito ou já fez nesse sentido? Então, eu Ponce, acredito que pode ter novas leis? Podem ter novas leis. Mas eu acredito que nós temos leis suficientes já. Leis suficientes mas nós precisamos aplicá-las. Você está falando da mulher com deficiência. Essa mulher com deficiência, já quando ela sofre uma violação, por exemplo, que existe violação contra a mulher com deficiência, que é a violação patrimonial, moral, física, psicológica, ela já tem, na própria Maria da Penha, que tem um adendo que fala, que é até um adendo de 2020, que fala que ela tem a possibilidade de fazer um boletim de ocorrência. E que a pena será mais agravada se for uma violência contra uma mulher com deficiência. Ou seja, isso já é de agora, de Tá vendo? 2020. Olha, Então já tem uma interessante. legislação Por isso que já. eu sabia que eu ia levantar a bola, você ia matar no peito e conduzir. Você é um craque. Então você vê que já tem a preocupação dessa mistura, vamos dizer assim, né, desse agregamento das pessoas, né, que precisam, a mulher precisa da proteção e a mulher com deficiência. Então, já o legislador preocupou com isso, né? Isso. Interessante. Aí, por exemplo, você pode combinar, como a gente usa nas nossas petições, né? A gente pode combinar, Uhum. no caso, uma legislação que aborde a questão, a proteção do LGBTQIA+,
com a pessoa com deficiência, se a pessoa é uma Ah, deficiência. isso E aí aí que vai já existe combinado. Isso já tem isso, leis, por exemplo, se uma pessoa. direito Racismo. agregado, né? Racismo, por exemplo, uma pessoa preta, uma relação, uma pessoa preta, racismo. Você pode, se ela é uma pessoa com deficiência, já tem esse agravante. Então, por exemplo, se for uma questão criminal, por exemplo, ela sofre racismo, então você tem que entrar com uma ação criminal. Nessa ação criminal, você vai utilizar tanto a lei que estabelece crime de racismo, quanto a própria lei brasileira de Porque inclusão. pode ser um exagero, tão assim, o ser humano chega a pontos, né, inimagináveis. Então, pode sim acontecer de chegar e a pessoa ali, naquele calor de uma discussão, imputar pela questão da deficiência física e seu preto, seu não sei o quê, e seu não sei o Seu quê, seu aleijado. aleijado, preto. Então, assim, então o legislador preocupou com isso. Por isso que eu levantei a bola. Sim. Interessante, hein, Ponce? Então, nesse sentido, por exemplo, outra questão que a gente fala, que a gente está conversando, é o capacitismo. Por que eu vou levantar a questão do capacitismo? São formas de coibir também. Nós precisamos também coibir essas formas de discriminação. Quando você, como eu falei, uma pessoa com deficiência, ela não é só, você até levantou na questão, ela não pode ser só uma pessoa com deficiência, ela pode ser LGBT, homem, mulher, enfim. Imagine ela estando nesse ciclo todo e ainda ser discriminada. E aí ela não conseguir, por exemplo, desenvolver todos os seus trabalhos. Então, nesse sentido, as nossas normas já existem um arcabouço jurídico. Já existem princípios jurídicos. Então, você, pessoa com deficiência que está nos assistindo, você já tem normas. Você tem como procurar. E temos, por exemplo, se você sofrer alguma violação dos seus direitos no âmbito criminal, por exemplo, temos a delegacia, a DECRIM, que a DECRIM é especializada nos direitos das minorias. Então, lá você pode fazer denúncias contra as suas violações. Nós temos o CODED, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, que é um conselho específico que tem esse dever tanto opinativo e deliberativo, é um conselho paritário. Bacana isso, Isso, órgãos que agasalham, né, isso. vocês, Também temos protegem. o Conselho Distrital dos Direitos Humanos, também o qual eu sou conselheiro lá. Então a gente também faz denúncias, recomendações, oficia a secretaria. Então vocês têm um espaço e locais para ter seus direitos resguardados. E eu ainda falo mais. Se você sentir-se violado, corre e faz as denúncias sim. Você há necessidade. Por quê? Isso vai quebrar o ciclo de discriminação que nós temos na nossa sociedade. Isso vai, através disso, ter o respeito à pessoa com deficiência e os nossos direitos resguardados. Só para fazer um aparato, você tem direito à escola, pessoa com deficiência tem direito à saúde, pessoa com deficiência tem direito a casar, a ter seus direitos sucessórios também. Em relação, por exemplo, vou fazer só um apanhado, o envelhecimento da pessoa com deficiência também, o envelhecimento que a gente não trata muito sobre isso, as dificuldades, como que vai ser a questão da pensão por Porque morte. aí vem até a questão, né, Ponce, assim, física, fisiológica, né? Isso. Aí você já agrega tanto o direito quanto a questão fisiológica. Então, realmente tem que ser reduzido, na minha humilde opinião, tem que ser reduzido o tempo de trabalho, tem que ser reduzido o tempo para aposentar, dentre outras coisas, que é até a questão fisiológica, né? Tanto é que, por exemplo, tanto é que agora nós temos lutado porque está tendo a falta de monitores aqui no Distrito Federal. Até que a gente já conseguiu avançar muito nessa questão em educadores sociais voluntários. Então, assim, as salas de recursos estavam sendo fechadas. Então, o movimento da pessoa com deficiência, porque, só fazer um adendo, as pessoas com deficiência intelectual, elas precisam de um auxílio, de um monitor, ou de um auxílio para o estudo, enfim, para estudar, para ter o auxílio, no caso. Então, essa sala de recursos serviriam para isso. E os monitores para auxiliar nas trocas de fraldas ou de acompanhamento para escrever, para comer, enfim. Por quê?
nós estávamos tendo esse problema. Então, o movimento da pessoa com deficiência se uniu, no caso, fizemos audiências, até com o deputado Yolando, com o governador, enfim, aqui é tudo que estou falando aqui no Distrito Federal. E nós conseguimos, estamos conseguindo, né, a contranomeação de monitores e de SUV, que fala que é educador social voluntário, mas ainda existe muito a se fazer e nós precisamos de monitores e não educadores. Então, nesse contexto, nessa situação, é que há muitos nós tivemos muitos avanços, mas ainda há muito a se avançar. Então, eu acredito assim que nós temos que olhar para os pontos positivos, mas não deixando que que ainda coisas que precisamos modificar sejam excluídas. Não, tranquilo. Ponce, que papo agradabilíssimo. A gente está quase chegando no final aqui, mas eu quero só que você faça um arremate seguinte. Sei lá do IBDFAN, né? Sou. IBDFAN é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, não é isso? Né? Um abraço aí aos componentes do IBDFAN, cumprimento na pessoa do Dr. Leonardo Carvalho, presidente. E o seguinte, Ponce, e dentro da família? Porque às vezes, veio aqui na cabeça agora, às vezes pode começar na própria família, né? Uma espécie de discriminação. Às vezes eu já vi, tudo que eu falo aqui, tem 5, 3, 4 irmãos e um nasce PCD e às vezes a própria família. O que pode ser feito ali no nascedouro para evitar que o PCD já comece dentro do seio familiar já sofrer esse tipo de discriminação? Como é que, até você como componente do IBDFAN, que o direito de família pode abraçar? Tanto, hoje fala-se muito nas questões restaurativas, nas constelações familiar, né? Então, assim, o que pode se fazer, pegando aí o direito de família, dentro do seio familiar para evitar isso? Então, a questão é trabalhar a conscientização e a aceitação. Porque quando uma família, pais, enfim, eles têm uma pessoa com deficiência, muitas vezes é difícil aceitar. E eu não falo só por discriminação, mas por zelo, por medo que a sociedade os discrimine, tem esse preconceito. Uhum. Então, os pais, os familiares, eles têm muito medo. E é normal, porque a nossa sociedade, infelizmente, até agora, é preconceituosa. Como a gente já trabalhou aqui, falou muito. Então, dessa forma que, como associações, que temos várias associações, a IBDFAN trabalha bastante com isso, com as famílias, é fazer palestras de conscientização com as famílias, ir às escolas, porque através do ensino fundamental, ensino infantil, trabalhar com as famílias, com as crianças, é que a partir disso já vai começar a desmistificar e quebrar qualquer tipo de barreira para a própria criança, para a própria adolescente e a própria família se sentir confortável em ter esse apoio também escolar de coordenadores, porque precisa desse acolhimento. Há necessidade desse acolhimento, porque muitas famílias, elas escondem os filhos, hoje até que não, hoje muito menos, mas até a década de 90, os autistas, eles ficavam em gaiolas não, em grades dentro de casa. Por quê? Pela situação do autismo, dependendo do nível, que é nível 1, nível 2, nível 3, às vezes tem essas limitações. Então, às vezes, a família não sabe lidar. Então, você que tem uma pessoa com deficiência intelectual, não, com mais grave, que a gente fala, no caso, procure uma associação. Pode procurar o IBDFAN, nossa comissão. A nossa comissão, eu faço parte, sou presidente da comissão da pessoa com deficiência do IBDFAN. Lá a gente tem um trabalho muito bom com relação a essa questão. Nós vamos fazer, e já temos feito, trabalho de capacitação dos conselheiros titulares também. Ele já tem
a própria IBDFAN tem um termo de colaboração com a Sejus para a capacitação dos Muito conselheiros bom. titulares, e agora nós estamos firmando um projeto, também uma parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência para também capacitar os conselheiros titulares no que tange os direitos da pessoa com deficiência, porque muitas vezes eles não conseguem também lidar com a pessoa com deficiência. Por que não? Porque conselheiro titular pode ser qualquer pessoa. Então a gente precisa, e também tem os direitos e os deveres. Então nem todas as pessoas conhecem. Então, como eu falo, nem tudo é discriminação, mas falta de conhecimento também. Também isso Então, que eu ia falar. Às isso, vezes, por isso que é interessante a gente tá divulgando um isso. bate-papo desse daqui, porque às vezes é até ignorância, é desconhecimento mesmo, Isso, por sim, exemplo, da sociedade geral, né? por exemplo, é saber como lidar com uma pessoa com deficiência. Quais os costumes? Por exemplo, eu vou citar dois. Uma pessoa cadeirante. Você não deve olhar para uma pessoa, quando você estiver conversando com uma pessoa cadeirante, em pé. Por quê? Ela fica abaixo e você em cima. Você abaixa e conversa com ela Ah, interessante, na mesma bacana, hein, altura. pessoal? A dica aí. Isso. Você não empurra a cadeira de rodas de uma pessoa com deficiência se ela não pedir. Porque isso isso demonstra uma capacitismo para ela. Não que isso seja errado, eu não estou afirmando. Sim, sim. É só se a pessoa com se a pessoa com deficiência pedir ajuda, é que você vai ajudar. E eu sei que tem muitas pessoas que têm uma boa vontade de querer ajudar, mas tem que tomar todo o cuidado. Por quê? Para não ferir essas situações e trazer alguns constrangimentos. Então, por exemplo, se for uma pessoa com deficiência visual, se ela permitir, você pegue no braço dela e siga com ela até, Uhum. por exemplo, atravessar uma rua, por exemplo. Então tem que ter essas noções. Tanto é que existe até uma cartilha que acho que é da Secretaria da Pessoa com Deficiência, se eu não me engano, que tem esses costumes. Ah, Mas de todo bacana. modo, nós também teremos um trabalho em relação a isso pelo Interessante. IBDFAM. Interessante. Então, assim, é nesse contexto que nós estamos vivendo, mas que sabemos que todos podemos. Mas eu afirmo o seguinte: não é. Você pode ajudar uma pessoa com deficiência, mas se ela pedir. É Bacana. só isso. Pessoal, nós estamos chegando aqui no final aqui. A nave, hein, Filipão? A nave tá chegando. Papo agradabilíssimo com meu amigo Felipe Ponce. Eu quero fazer aqui as considerações finais. Quero te agradecer imensamente por você vir aqui com muito carinho, né? A gente é muito amigo, né? Então, assim, eu sou um cara privilegiado que grande parte da galera que tá vindo aqui é amigo pessoal mesmo, íntimo. E o papo foi muito bom, esclarecedor. Eu acho que é isso, que esse vídeo, que esse nosso podcast chegue a muitas pessoas, porque hoje, esse papo de hoje aqui foi bem esclarecedor e dentro daquilo que era esperado para atingir pessoas que às vezes, Ponce, não é nem porque quer, mas é por falta de conhecimento. Então, meu amigo, minhas considerações finais aqui, eu quero que você faça suas considerações finais aqui, para a gente subir a nave já já com o Filipão. Juliano, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder participar desse podcast. Foi muito bom a gente poder tratar um pouco desse universo que eu falo, que é tão extenso, né, de direitos, deveres, avanços, conquistas, no caso da pessoa com deficiência. É algo que precisa ainda continuar. É como a gente tem conversado dentro do segmento. Nós estamos semeando para que as novas gerações conquistem, possam usufruir de direitos, assim como já estamos usufruindo de direitos que foram semeados anteriormente. Então, eu deixo eu quero só falar o seguinte, que nós vamos ter uma palestra no IBDFAN sobre autismo, defesa, desafios e conquistas. Vai ser no dia 19/4, Opa, vamos anotar às aí. 19h30. Nós vamos ter palestrantes que são autistas adultos que são casados, têm uma família, são também têm uma profissão.
E eu quero só reforçar o seguinte. Eu sempre falo em todas as minhas palestras, qualquer lugar que eu vou. A limitação está nos olhos de quem vê. Ou seja, eu não sou limitado. A pessoa com deficiência não é limitada. A sociedade que imputa essa limitação em mim e nas pessoas com deficiência. Então, você que está assistindo hoje, verifique, nós não somos incapazes. Nós temos total condições de desenvolver nossas atividades laborativas, casar, desenvolver. Então, é só mudar a mente. A sociedade precisa de mudança. Bacana. Então, é nesse sentido que eu deixo essa palavra. E busquem os seus direitos. Boa, Pons. Não deixe ninguém violar o seu direito. Você que está vendo, minha ouvinte, qualquer um, você tem direitos e deveres. Tem a Lei Brasileira de Inclusão, vou reforçar, 13.145 de 2046 de 2015. E outra coisa, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, que é de 2020, que ele também abrange mais ainda no que tem outros aspectos como a educação inclusiva. Então, temos arcabouço jurídico, ou seja, temos normas. Procure pessoas e procure esses órgãos que a gente citou, porque eles vão poder te auxiliar. Outra coisa, para finalizar, existem associações, como eu falei. Qualquer dúvida, pode me procurar o Juliano aqui. Tamo aí, tamo junto nessa luta. E instruir e direcionar também para as demais, onde você vai procurar, quais associações, o que vai precisar fazer. Tá certo? Isso aí, pessoal. Com isso, toda hora, mais um episódio aqui do nosso podcast. Filipão, sobe a nave, Filipão. Pode subir a nave.